Glórias a Deus, aleluias, aleluia e aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, digno de toda honra, toda glória, digno de todo louvor. Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui mais uma vez o vosso amigo presbítero, Deronildo Santos, missionário, aqui nessa constante batalha, pregando o Evangelho e tentando, de alguma forma, fazer o ID do Senhor. Não é fácil, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é verdade, irmãos? Então estamos aqui. Essa oportunidade, eu quero falar um pouco da palavra de Deus e vou falar sobre o ministério, sobre obreiros. Antes de entrar no tema, quero fazer uma oração para Deus tomar a direção desse trabalho. Querido Deus e amado Pai, Deus grande, Deus maravilhoso, Deus digno de toda honra, glória e todo louvor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, gravando esse vídeo, Senhor, para falar um pouco da Tua palavra. E o objetivo desta mensagem, nesta oportunidade, é para falar sobre a chamada ministerial, sobre os requisitos que o Senhor exige e que Tua palavra exige para sermos um obreiro da Tua casa. Toma a direção da minha vida, Senhor. Fala comigo e dá a entender a cada um que ouvir, em nome de Jesus. Muito obrigado, amém e amém, Senhor. Glórias a Deus. Meus amados, eu costumo dizer sempre, e espero que os senhores entendam e me entendam, eu faço questão de, nas aberturas dos meus vídeos, dizer sempre que é uma honra muito grande ser crente. Eu me sinto orgulhoso, então por isso eu tenho prazer em dizer. E se eu me sinto honrado, orgulhoso, feliz, privilegiado em ser crente na pessoa bendita de Jesus Cristo, lembrando sempre Gálatas 3:22, que as Escrituras encerrou-se tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Salmo de número 100 diz-nos que o Senhor foi Ele que nos fez povo seu, e não nós a nós mesmos que nos fizemos povo seu e ovelha do seu pasto. Então ser crente é ser um povo escolhido por Deus. Então o que eu quero dizer, se ser crente, apenas um servo, já é um privilégio muito grande, o que dizer de ser um obreiro da casa do Senhor? Ser considerado um ministro do Evangelho. É uma honra muito grande quando o Senhor nos abençoa e nos dá essa honra. Pensa o que é ser um cooperador, um diácono, um presbítero na casa do Senhor. Então, muitas das vezes as pessoas não entendem muito quando eu escrevo, eu faço questão de escrever, de dizer presbítero. Não é para me engrandecer, é porque eu me sinto honrado de ser cristão. Imagina ter essa honra e encontro na Bíblia, 1 Pedro 5, que Pedro, o escritor também de uma das cartas, diz para dar honra aos presbíteros, da qual ele também era um presbítero. Então é uma honra muito grande. E nesse vídeo, eu peço a você, meu amigo, minha amiga, principalmente você, irmão, crente e obreiro, que tem vontade de ser obreiro, que ainda não é, mas está se esforçando, eu vou te apresentar dentro da Bíblia 17 requisitos que a Bíblia fala ou exige, está aqui tudo anotadinho, para ser um obreiro da casa do Senhor. Na verdade, esses requisitos não é só para ser obreiro.
é para ser crente, para ser um servo do Senhor. Então, é claro que não vai dar para estender muito, detalhar muito, porque senão ficaria um vídeo de mais de 1 hora e meia. Então, vou só citar alguns requisitos. Eu peço que os senhores que tiver sua Bíblia, confira dentro da Bíblia, compare, para ver se não é coisa da nossa cabeça. E o mais bonito desse estudo é a conclusão. Hoje em dia nós vemos que tem homens cheios do Espírito Santo, homens que têm chamada, que estão com o coração ardendo, desejoso por fazer a obra do Senhor, mas por causa de um requisito que não está na Bíblia, está impedindo muitos de fazer a obra do Senhor. Infelizmente. E eu não sei de onde esses líderes religiosos atuais encontraram esse requisito para exigir que o homem seja um obreiro da casa do Senhor. Infelizmente, estão matando muitos homens cheios do Espírito Santo, de vontade de ser obreiro. E estão fazendo com que esses homens saiam até mesmo da presença do Senhor, por causa de um requisito que não tem respaldo bíblico. Amém? Então quero ler a palavra de Deus juntamente com os senhores. Se tiver a vossa Bíblia, aí ao seu alcance. Se não tiver, salva esse vídeo, curte, comenta, compartilha, salva ele para você comparar. Aqui é o vosso amigo, presbítero, missionário Deronildo Santos, que estou falando da palavra de Deus. E eu tenho certeza que ninguém há de se opor à palavra de Deus. Porque se opor à palavra de Deus, não é de Deus. 1 Timóteo capítulo 3. Primeira carta de Paulo ao Timóteo, a Timóteo, capítulo 3. Fala o título assim: Bispos e Diáconos. Alguns já começam, eu já percebo um erro por aí, discriminando os presbíteros ou os bispos, não os qualificando como ministro, porque esses são os ministros, porque foi um bispo, um presbítero, segundo a Bíblia, que falou: e separa entre vós 7 homens cheios do Espírito Santo. Mas nós, diz Pedro, em Atos dos Apóstolos, ficaremos no ministério da palavra. Se ele ministra, ele é um ministro do Evangelho, um presbítero. Mas vamos ver o que Deus vai fazer no final, de quando ele for pedir conta desses que menosprezam a esses que têm essa chamada. Diz assim, versículo 1 da carta de Paulo a Timóteo: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Se alguém deseja, eu converso com várias pessoas, apenas o versículo 1, para começar. Uns falam: eu não quero ser obreiro, hoje eu não quero ser isso, eu quero só ajudar na retaguarda. Amém. Amém. Mas tem aqueles que desejam o episcopado, desejam ser um obreiro, desejam ardentemente. Então existe um requisito bíblico para ser um ministro do Evangelho. Diz, olha o versículo 2. Convém, pois, que o bispo, quando se fala bispo, está falando presbítero, né? Seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto, olha isso, esse requisito é importante, apto para ensinar, não dado ao vinho. Eu vou colocar esse apto a ensinar como 18º requisito, que eu não anotei, mas está fazendo parte aqui, para ser um bispo, um presbítero, ele tem que ser apto a ensinar, mas apto para ensinar a palavra de Deus. Não é ensinar coisas da cabeça dele. Amém? Apto para ensinar, não dado ao vinho,
não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, nem avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeitão com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Muito bem, vamos parar por aqui, para entrar no requisito, porque já está se estendendo os vídeos. Então, desejar o episcopado ou o ministério presbitério, excelente coisa deseja, excelente, agradável, uma bênção, quando se deseja o episcopado, o ministério. Mas temos aqui esses requisitos, e eu fiz questão de anotar aqui, que os senhores acompanhem comigo. Primeiro requisito, tá? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, para ser um ministro ou um obreiro na casa do Senhor. E serve também, batendo na tecla, para ser crente, porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então, para ser crente, tem que ter esse primeiro requisito, principalmente quem se diz ou quer ou almeja ser um obreiro. Primeiro requisito é ser honesto. Honesto na casa do Senhor. Primeira exigência bíblica está em 1 Timóteo 3, versículo 8. Depois você lê e confere lá, porque se eu for ler o vídeo, ó, vai ficar muito longo, né? Tem muitas pessoas que falam que é crente, falam que é obreiro, até conseguiram chegar no ministério, mas não é honesto. Tem vários meios que provam a desonestidade de muitos obreiros. E quando o obreiro é desonesto, ele causa o quê? Ele causa vergonha no evangelho. Ele causa escândalo. Então, o primeiro requisito para ser um obreiro na casa de Deus tem que ser honesto. E quando se fala em honesto, é aquele que compra, paga, pede emprestado, devolve. É aquele, principalmente, aquele que fala, ele cumpre. E se quando não pode cumprir, ele dá uma satisfação. Jesus Cristo ensinou dizendo: olha, seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Obreiro da casa do Senhor, ministro, ele não tem desculpa, desculpinha, não. Ministro da casa do Senhor, ele é sincero, ele é honesto. Esse é o primeiro requisito. Confere lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Segundo requisito, ele tem que ser paciente para ser o obreiro na casa de Deus, um ministro do evangelho. Ele não pode querer resolver tudo no braço, tudo na ignorância. Ele tem que orar bastante para ser paciente, para ser uma pessoa perseverante, para ter uma pessoa calma, que resolva as coisas dentro da palavra. Não pode qualquer coisinha partir para a brutalidade. Comigo é assim. Não, não existe comigo é assim. Não existe, eu sou crente, mas o meu braço, né? Não, a gente já ouviu muito isso. Não, crente, principalmente obreiro. O crente não age dessa forma, não. Se age assim, não é crente, principalmente obreiro. Porque a quem mais é dado, mais é exigido. Amém? Esse é o segundo requisito. Ser paciente. Né? Atos capítulo 7, versículo 59. Lê lá. Tem que ser paciente, perseverante, tem que ser uma pessoa calma, até no falar, porque dependendo do que você fala, o obreiro, o paciente, ele tem que pensar antes de falar, tem que pensar antes de dar uma resposta, para ele não ser ignorante, porque uma palavra mal pronunciada, ela mata, ela fere, ela machuca. Eu estou dizendo palavra de ser humano normal, imagina de um obreiro, principalmente quando ele está em cima de um púlpito ali, em cima do altar, com o público, no microfone na mão, tem que tomar muito cuidado com o que diz. Então tem que ser paciente, né? Terceiro requisito para ser um obreiro na casa do Senhor, para ser um obreiro, lembrando, para ser crente,
precisa ser cheio de sabedoria. Tem que ter sabedoria. Quem não tem sabedoria, peça a Deus. Porque fazer a obra do Senhor, irmão, sem sabedoria, ao invés de você beneficiar, você vai prejudicar, vai causar escândalo, vai causar vergonha, vai entristecer o evangelho, vai escandalizar. Então tem que ter sabedoria, sabedoria no falar, sabedoria no modo de agir, tem que ser cheio de sabedoria. Não foi assim que Pedro falou lá no Atos dos Apóstolos? Olha, escolhe entre vocês 7 homens cheios de sabedoria e do Espírito Santo. Então, quarto requisito para ser um obreiro na casa do Senhor: ser cheio do Espírito Santo. Eu quero parar um pouquinho nisso aí. Tem muita gente confundindo as coisas, achando que ser cheio do Espírito Santo é aquele que pula, que roda, é só isso. Não. Ser cheio do Espírito Santo é seguir esses primeiros requisitos que eu falei. Ser honesto. Isso é sinônimo de ser cheio do Espírito Santo. Paciente é obra do Espírito, né? Ter sabedoria é coisa do Espírito, né? É ser cheio do próprio Espírito Santo. Porque as coisas do Espírito não é só pular, sapatear, é rodar, falar em língua. Isso é sinais, são dons. Ser cheio do Espírito Santo, ele é um homem prudente, é uma mulher prudente, é uma mulher sábia, é uma mulher temperada, é um homem temperado no que fala, no que faz. Quando estava no mundo, estava no mundo. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Então, ser cheio do Espírito Santo. Atos, capítulo 6, versículo 3. Olha isso. Quinto requisito para ganharmos tempo: ser leais, fiéis a esposo e a esposa, e a sua igreja, ao ministério, ao seu próximo. É uma pessoa fiel, é uma pessoa honesta, né? Esse é o quinto requisito. Não pode falar que é cristão, muito menos falar que é obreiro, se você é infiel à sua esposa. Lembra-se, primeiro, segundo, terceiro. Como é que começa a ordem? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo item, a sua esposa, a sua família. Terceiro, a igreja. Então, se o homem não é fiel à família, à igreja, ele não pode falar que é fiel à casa de Deus. Ele não pode falar que é fiel à igreja. Porque para ser fiel à igreja, tem que ser fiel primeiro a Deus. No seu modo de ser, de agir, de falar. E tem que ser fiel à família. Lembra aqui quando eu li, quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja? 1 Timóteo 3, lê lá. Vamos para o sexto requisito, né? Ser fiéis à obra do Senhor. Mateus 25, a partir do versículo 21. O que que fala? Fala sobre aqueles mordomos, sobre aquelas pessoas que servia quando o Senhor foi e deu um talento para cada um, ele executar. Então tem que ser fiel, prestar conta. E tem gente hoje em dia que fala que é obreiros, pastor, mas não estão prestando conta não. Pode não prestar conta aqui, mas vai prestar conta se chegar na glória, amém. Mas pelo menos no juízo final garanto que vai estar. Ah, vai. Ninguém vai correr. Então tem que ser fiel. O sexto requisito, né? Leais à esposa, leais à igreja, fiel à obra do Senhor principalmente. Tem muitas pessoas que falam que é fiel, que é crente, dentro da igreja. Dentro da igreja é fácil. Dentro da igreja é moleza. Ali está todo mundo cantando, está todo mundo vendo, está todo mundo rodeado ali. Quero ver se é fiel, se é leal lá na rua. Quando passa aquela irmãzinha, quando passa aquela mulher com aquelas vestes apertadas, quando faz uma coisa, quando faz a outra, ele é fiel? Ele é leal lá fora? Ele é fiel à obra do Senhor? Esse é o sexto requisito para ser um obreiro da casa do Senhor. Estou ganhando, estou correndo, então confere lá em Mateus 25. A partir do versículo 21 você vai entender o que é ser fiel. E todos os fiéis vão prestar conta, amém? Glória a Jesus.